Que feliz estar com vocês aqui. Mais um webinar dessa sequência de webinars que a FIA e o Instituto Capitalismo Consciente têm desenvolvido. Acho que a gente acredita que esta ponte, entre essas duas instituições, cuja missão, cujo propósito, palavra que nosso convidado de hoje falará bastante, é impactar as empresas, as organizações e, por meio dessas empresas, a sociedade como um todo. De uma maneira que a gente faça um capitalismo mais ético, mais consciente, mais responsável. Nessa noite de hoje, teremos uma temática muito especial, com um convidado também muito especial. A ideia de relações com stakeholders é, possivelmente, o grande alicerce da temática de ESG, que tanto vemos hoje, cada um de nós está acompanhando bastante. No fundo, a essência de dizer que a empresa tem melhores relações com o ambiente, nas suas regras de governança e sociedade, é dizer também que ela se orienta para além dos seus acionistas, se orienta para todos os públicos que estão em sua volta, que interfaceiam, que impactam e são impactados. Na noite de hoje, portanto, vamos ter convite aqui com o pessoal do Capitalismo Consciente, na pessoa do Leonardo Lima, com qual eu vou apresentar em instantes, e a Amanda, vocês já conhecem, quem acompanha esses webinars, pois a Amanda é a responsável pela área de educação do Capitalismo Consciente, está conosco desde o início dessa nossa parceria. Quero dizer que hoje, ao contrário do divulgado, o professor João Maurício Boaventura, que estaria presente e não pôde estar, vocês devem entender o motivo, está com Covid, e aí todos já entendem o sentido dessa questão. Quero então apresentar o Leonardo Lima para vocês. O Leonardo Lima, que é fundador e hoje CEO da Dreams and Purpose Consulting, é uma empresa que ele fundou e que tem auxiliado muitas empresas dos mais diversos portes, justamente nesta jornada, pela introdução do capitalismo consciente, por transformar as empresas em mais do que empresas que buscam lucros, mas que buscam propósito, buscam seus sonhos. O Leonardo, como ele vai dizer, tem uma extensa carreira executiva, posição de destaque, entre outras empresas na Arcos Dourados, para quem não conhece o McDonald's aqui, na América, ocupando inclusive posições no Conselho de Sustentabilidade, uma pessoa que não só apenas tem falado sobre o tema com muitos, mas sobretudo aplicado, colocado na realidade. Então o diálogo vai acontecer aqui entre nós, o Leonardo já nos confidenciou que prefere uma discussão bem informal, para que depois tenhamos um debate com vocês todos que estão acompanhando, ao vivo e a cores aqui, entre todos nós, e depois, como vocês sabem, para os alunos do curso Stakeholder ESG, da FIA, teremos também com a querida Amanda a aplicação do jogo do capitalismo consciente, neste caso com a temática do relação com stakeholders. Sem mais delongas, Leonardo Lima, quero te agradecer muito pela generosidade do seu tempo, pela generosidade dos conhecimentos que você vai trocar, por estar conosco nessa noite. Muito obrigado mesmo, viu? Não, obrigado, professor Edson, a Amanda, a todos da FIA, a todos do Instituto Capitalismo Consciente pelo convite. É uma honra eu estar aqui com vocês, E quando a Amanda me falou, nossa, você vai falar para um curso e para jovens que já sabem sobre o que significa, ou seja, a gestão de stakeholders, eu pensei, bom, que novidades eu posso trazer para essa turma que possivelmente sabe até mais do que eu posso compartilhar. Então, pessoal, o que eu montei para vocês, hoje, e já comentei com o professor Edson antes, eu vejo que é muito importante quando nós temos algum conceito, quando nós introspectamos algo, que deixemos o nosso cérebro raciocinar e pensar sobre aquele assunto. O pior que pode acontecer, acho que hoje em dia, é quando nós recebemos alguma informação e por mais boa que seja a fonte, então não estou dizendo que eu não seja talvez uma boa fonte para vocês, mas eu queria que vocês façam uma reflexão do que eu vou falar e não precisam, obviamente, estar de acordo. Eu calibrei mais ou menos a minha apresentação em 1 hora, justamente para a gente ter aí meia horinha para que a gente possa conversar. Eu gostaria muito de escutar vocês. Vocês podem, acho que, mandar aí os comentários, ou perguntas ou interações pelo chat ou pelo Q&A. Imagino que o Zoom deve ter, mas se depois o pessoal da FIA conseguir abrir microfones, vocês puderem falar, a gente vai conversar. Obviamente, tem que cada um falar de uma vez. Espero que a gente tenha uma boa conversa depois, tá? E vocês vão ver, talvez o Edson nem sabe,
já tem mais de 40 e poucos anos, quando eu completei 62, eu decidi que já era tempo de sair do mundo corporativo e estar fora do mundo corporativo para ajudar o mundo corporativo com um outro olhar. Então, nos últimos 3 anos, eu passei no McDonald's da América Latina, uma honra ter trabalhado no Mac, antes trabalhei em outras empresas como Kraft, General Mills, a Ambev, lá no começo, e achei que era hora de eu sair e tentar trazer projetos, ferramentas que eu tinha conhecido, né, enquanto estava como executivo em uma grande companhia, para ajudar não só essa companhia, mas ajudar outras companhias também. Mas não foi sempre assim. Lá, quando a gente é apresentado, né, com essa carreira toda, parece assim, deu tudo certo para ele. Não. E eu queria confidenciar a vocês que não deu certo logo, porque quando eu tinha 15 anos, eu queria ser astronauta. E eu preciso comentar isso com vocês, porque vocês vão ver vários aspectos aí da astrofísica e da astronomia, da minha apresentação, falando, não, ele é muito louco. Então, eu tenho que explicar assim, que eu não sou tão louco, mas eu acho que é muito importante, quando a gente vai tocar qualquer assunto aqui no planeta Terra, que a gente entenda a dimensão desse assunto e entenda o que acontece. Aí a gente começa, eu sempre gosto de começar do macro para o micro, porque aí a gente começa a entender o que acontece nesse nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não entende, se debate contra o dia a dia. Mas a gente precisa entender o todo, precisa entender onde está inserido esse assunto e de onde ele vem. É muito genérica, depois eu vou aterrissando, até a gente falar exatamente da experiência que eu tive com esse assunto e que ela tem aspectos positivos e negativos, também não tem certo ou errado, porque a gente, também vou comentar com vocês, a gente vive num mundo que muda a cada dia. E tem um ponto que eu queria já chamar a atenção para vocês, alguns exemplos. Vocês vão ver um exemplo que fala sobre essa gestão de stakeholders e que ele não tem o nome da empresa que está passando isso no Brasil, mas eu imagino que vocês vão fazer uma relação direta quando assistirem um dos filmes, dos vídeos que eu trouxe, quando fala de problemas com uma empresa, tá? E depois eu comento com vocês qual seria essa famosa empresa brasileira que vocês vão correlacionar com o vídeo que vão assistir. Então, eu vou agora aqui compartilhar a apresentação com vocês. Me digam. Estamos vendo, viu, Leonardo? Tudo bem? Então nós vamos falar de orientação a... Eu sempre começo com as apresentações. O presidente está perguntando, mas, Léo, agora entendi por que você falou que era meio doido lá no início, né? O que tem a ver uma luta de sumô com orientação a stakeholders? Pessoal, eu sempre coloco essa luta porque eu considero que hoje nós estamos lutando todos os dias da vida conosco mesmo. Nós temos uma luta que ela varia e ela ao tempo que está passando e a gente está numa verdadeira encruzilhada, porque esse tempo passa e a gente, na situação da humanidade, que a gente olha para o futuro, na mão esquerda a gente olha o passado, na direita, frente, e a gente tem um grande... Todo dia quando a gente acorda, tem um grande debate entre o curto prazo e o longo prazo. Esse debate é o debate crucial que tudo que a gente puder discutir no planeta Terra, ele vem dessa dimensão. Do que a gente consegue fazer no curto prazo, quais são as tensões, como é que a gente sobrevive no curto prazo para chegar ao longo prazo. Não tem nada porque ele está curto, se a gente vai comer o que a gente come hoje, porque depois não sabe se vai ter amanhã, nada no curto prazo, e obviamente não tem a mínima chance de olhar no longo prazo, elas têm que sobreviver quando muito o dia de hoje, e tem muitas pessoas, como investidores, que têm também uma incerteza muito grande do que acontece com o capital que eles têm. Então, tudo o que nós vemos hoje no mundo econômico vem de uma incerteza cada vez maior do que acontece no planeta Terra e do longo prazo. Então, nós estamos como nunca, essa dicotomia
prazo, longo prazo, a meu ver, ela sempre existiu na história da humanidade, mas ela nunca foi tão crucial como agora. A gente nunca esteve tanto olhando para o futuro, que ele é cada vez mais certo. Imagina aqui no Brasil, vem uma eleição, a gente não sabe, ou seja, vem pelo futuro, e a gente olha para o passado, e o passado, infelizmente, onde nós estamos hoje, ele não garante futuro. As soluções que nós tivemos para os problemas da humanidade, que nós conseguimos resolver ou conseguimos aplicar no passado, infelizmente, muitas delas não resolvem. Felizmente também, como foi o caso do Covid, nós conseguimos dar a volta em um cenário totalmente desafiador, crítico para a humanidade, em muito menos tempo do que nós conseguiríamos fazer. Significa que nós estamos evoluindo. O problema que nós temos hoje é que os resultados positivos que nós tivemos no passado e que nos trouxeram até agora, nós não podemos mais olhar o presente. O futuro ele é muito incerto, ele é imprevisto, ele aparece cada dia. Significa que hoje, como humanidade, e não falando de organizações, não FIA, como a FIA ou qualquer outra instituição de educação, não falando das ONGs, o futuro que a gente tem pela frente é muito incerto. Imagine que essa solução é uma solução de organização que, aparentemente, ela tem um só objetivo e propósito, mas observe que ela está dividida em silos. Será que a gente consegue perceber alguma correlação com as organizações que nós vemos hoje? Como foi comentado com vocês, eu acabei de fundar a minha organização e ela é muito pequena. Então, ela está sendo orientada, obviamente, pelo meu cérebro, pelos meus ideais, pelo meu propósito de fundador da organização, mas quando ela crescer, possivelmente, os integrantes dessa organização, obviamente, pensar como seu fundador. Isso é natural. A gente tenha opiniões, muitas vezes, divergentes e que sejam construtivas. Então, hoje nós temos organizações em que, aparentemente, as áreas se falam, mas são como esses silos estanques em que, aparentemente, são só uma organização, mas elas são várias organizações dentro da mesma organização. E nós vamos ver mais à frente que organizações que querem se perpetuar no futuro, é muito importante que elas tenham, para todos os seus funcionários e colaboradores e pessoas que estão nessa organização, que saibam exatamente e que tenham o mesmo propósito. Imaginem se essas pessoas aqui não tivessem o mesmo propósito de formar essa torre humana. Mas se formaria. Então, hoje em dia, nós precisamos de organizações que não sejam mais as organizações do passado, muitas vezes e silos cerrados e com descrições de cargo, que sejamos organizações muito que as pessoas possam contribuir com o sucesso da organização, essa pirâmide humana. Queria fazer um convite especial para vocês todos, então, que nos dão essa honra de estarem aqui já de noite assistindo aí essa palestra, que a gente saia do foco, desse foco do dia a dia que nós estamos hoje, que até chegar a esse momento, e que a gente olhe para fora. Como eu falei para vocês, eu sou um astronauta que não deu certo no ano passado, depois fiz química, fiz física, desenvolvimento sustentável, e eu sempre gosto de olhar o mundo do lado de fora. Para vocês terem ideia, nós vivemos aqui, poxa, Léo, isso não é nenhuma novidade, mas eu acho que nós não estamos entendendo a complexidade de viver nesse planeta, e está passando aqui, olha, o Brasil ali embaixo, de que, ali a Índia, desculpa, depois vem aqui a Arábia Saudita, a gente vai passar mais à frente, nós vivemos nesse planeta e ele é um sistema totalmente fechado. O que significa isso, Léo, um sistema fechado? Que a transmissão de massa do planeta para fora e o que entra nele é de milhares de toneladas, sim, mas basicamente esse planeta varia. Significa basicamente que a gente tem aí um planeta estável que não entra significativo. Significa de stakeholders ou partes interessadas, nós já vivemos, por definição, um sistema de stakeholders.
Nossa, Léo, não entendi nada que você está falando, está misturando o planeta Terra com essa gestão de stakeholders, está me confundindo. Queria mostrar para vocês o seguinte: nós não percebemos que respiramos dedo na China. Nós não percebemos que a poeira que veio do Saara parou aqui no Brasil. Que um vulcão que teve uma erupção no Chile, as cinzas alcançaram parte da América Latina como um todo. A gente não percebe os voadores que vêm da Amazônia e orientam todo o regime de chuvas e clima da América Latina. A gente não percebe que tem El Niño e Laninha. Não percebemos que estamos totalmente interconectados pelo ar e pelos oceanos. O que acontece de bom ou mal num dos oceanos do planeta, isso automaticamente pode, pelas correntes marinhas, ser transferido para todos os lados. Então, significa que nós vivemos num sistema que ele é todo comunicado. Então, isso de fora e tento buscar macro para os problemas ou as dificuldades que nós temos no micro, significa que o universo, independente de quem acredita que ele foi criado ou não, o universo como ele está é algo que tende ao equilíbrio e tende que tudo esteja interconectado. Vez que nós, como seres humanos, achamos que podemos estar isolados da conectividade que existe no universo, estamos indo contra as leis do próprio universo, e podemos e temos direito de ir contra elas. Que a tendência é que o universo conspire a favor e o universo tende ao equilíbrio. Então, nesse sistema fechado, nós sempre vamos tender ao equilíbrio, e já dando spoiler do sistemas em que alguém é beneficiado, ou sistemas em que você isola algo do... A tendência é que isso... Onde nós estamos hoje. Esse planeta que a gente vive, nós falamos que ele precisa ser salvo, que a gente tem problemas no planeta. O planeta, claramente, está aí há 4,54 bilhões de anos. Então, quando nós estamos preocupados, de forma geral, do que pode acontecer com o planeta, talvez a grande preocupação é o que vai acontecer conosco para viver num planeta que está mudando drasticamente as suas condições. Para o planeta, mais ou menos CO2, ter acidificação dos oceanos, ter eliminação, ou seja, condições de ter uma regeneração de todo, ele vai ter uma constituição diferente. O que nós temos que discutir, temos que estar preparados para aceitar ou não, é em que planeta nós queremos viver no futuro. Essa é a grande discussão que nós temos. Só que nós poderíamos levar anos discutindo, só que o grande ponto é que cada vez mais é importante discutir como nós estamos dos recursos, como nós estamos fazendo a gestão da economia nesse planeta. Planeta 4,54 bilhões de anos, nós, como Homo sapiens, só temos 200 mil anos. Significa que nós não representamos, se nós formos colocar numa linha de tempo a nossa relevância em relação ao planeta, nós somos totalmente irrelevantes, mas, ou seja, à medida que nós fomos caminhando, nós fomos e estamos mudando as condições do planeta, que para o planeta não representa nada, que o planeta vai ficar mais alguns bilhões de anos, mas a forma em que nós vivemos ou vamos viver nesse planeta vai ser ou pode ser muito diferente. Leonardo, boa noite. Eu devo te cortar, Leonardo. A sua conexão de vez em quando dá umas cortadinhas. Será que você... Não sei se existe alguma outra forma de você mudar a sua conexão ou... Deixa eu só ver aqui. Às vezes acontece de quebrar a fala. Estava conseguindo acompanhar, daí começou a ficar muito frequente os erros. Me indiquem se melhorou, por acaso. Talvez tenha alguma estabilidade aqui na minha internet. Desculpem aí. Bom, desse momento sim, vamos ver. Tá. Então, eu comentava que a gente, ao longo da nossa trajetória desses 200 mil anos, nós estamos observando
nós, infelizmente, estamos tendo condições de alterar o equilíbrio desse chamado Terra através das nossas... Temos que entender também quais de habitantes nesse planeta e que essa curva de crescimento, nós vamos ver mais à frente, é muito recente. Para vocês terem ideia, a cada dia nós temos um ingresso de 110 mil pessoas no planeta. E só esse ano, em 2022, nós já temos quase mais de 26 milhões de pessoas que ingressaram. Imaginem o impacto que isso acontece, né? Observem que também, em 2100, nós vamos ter uma previsão, segundo as Nações Unidas, de 11 bilhões. Observem que isso causa um estresse muito grande nas condições do planeta, por quê? Porque nós precisamos nos alimentar, precisamos ter água, precisamos ter moradia, e mesmo considerando que milhões de pessoas não têm as mesmas condições de nós que estamos assistindo ou escutando essa apresentação. Hey, Houston, we've had a problem here. Can say again, please. Houston, we've had a problem. Essa, pessoal, é a gravação original. Quem já assistiu o filme sabe o que acontece. Original dos 3 astronautas que estavam na Apollo 13 a caminho da Lua na espaçonave. Leva um tempo para detectar esse problema. O problema é detectado, centenas de cientistas aqui na Terra, astronautas que estavam na nave, conseguem solucionar o problema e eles não foram para a Lua, mas voltaram para a Terra. E o desfecho previsto para eles, obviamente, era a morte, porque o vazamento levava o oxigênio aqui. Tá? O que eu vejo que passa conosco nesse momento que nós temos do mundo é que o problema, ou se tem... Leonardo, desculpa te incomodar. A conexão está realmente com algumas falhas. Bom, deixa eu tentar ver aqui. Perdoe realmente incomodá-lo aí. Não sei se, excepcionalmente, enquanto pelo menos você está dividindo a tela, que ocupa espaço de banda, você pudesse talvez fechar a câmera só enquanto... Fecho, sem problema nenhum. Não é a melhor experiência não vê-lo, mas não. Você protege... Fechei aqui, tá. Enquanto você divide a câmera, pode ser uma forma, né, de a gente melhorar a troca. Bom, fechei aqui, vamos ver se melhora, tá? Normalmente não... Conseguem me escutar? Conseguimos sim, pode ir seguir. Tá. Então, eu comentava que, diferentemente do que aconteceu nessa espaçonave, o que nós temos hoje no mundo é que, além de não reconhecer que nós temos o mesmo problema, quando nós temos um problema, ele é muito diferente nas várias partes do mundo, o que faz com que a gente tenha dificuldade de solucionar o problema, né? Vamos dar uma olhada se a gente tem um problema? Hoje a gente tinha um mundo que ele era considerado VUCA, ele era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje ele é frágil, ansioso, não linear, incompreensível. A cada par de anos a gente tem definições do que pode ser o nosso sistema de vida aí no planeta. I think we're all E vamos dar uma aware. olhada no que o professor Michael Porter, de Harvard Business, comenta um pouco do mundo que nós temos hoje. I think we're all aware that the world today is full of problems. We've been hearing them today and yesterday and every day for decades. Serious problems, big problems, pressing problems, poor nutrition, access to water, climate change, deforestation, lack of skills, insecurity, not enough food, not enough health care, pollution. There's problem after problem. And I think what really separates this time from any time I can remember in my brief time on Earth is the awareness of these problems. We're all very aware. Why are we having so much trouble dealing with these problems? That's the question I've been struggling with. Coming from my very different perspective, I'm not a social problem guy.
I'm a guy that works with business. Helps business make money. Bid. Nem tudo é problema no mundo que a gente vive, e como humanidade nós estamos, obviamente, observando e sentindo que nós temos uma evolução bastante importante. Só me avisem sim se voltou a ter problema no som, porque eu vi aqui na minha tela que a conexão está instável. Desculpem, é uma raridade. Está melhor sem a câmera, viu, Leonardo? Está ótimo, obrigado. Eu comentava que nós estamos evoluindo, a gente já está na indústria 5.0, então, claramente, nós temos avanços na humanidade, não temos só problema, longe de só ter problemas, né? Se a gente olha o produto interno bruto, né, do mundo como um todo, ele vem subindo, a gente tem ali uma queda durante a Covid, mas a tendência dele é de subir e de continuar subindo. Só que nós temos hoje um grande problema, e daí vem o grande embate que nós vamos ver mais à frente, é de que há uma concentração de riqueza bastante importante no mundo. 46% de tudo que é produzido nas mãos ou está como propriedade de apenas 1% da população. Essa concentração causa uma série de desigualdades, uma série de problemas que o que nós vamos ver mais à frente vai buscar, não resolver totalmente, mas vai buscar endereçar parte desse problema. Aí começa um pouco do que a gente vem falar hoje, que é o grande embate que nós temos hoje no mundo econômico, que é entre holders, ou da visão dos investidores, e de uma visão de stakeholders, que nós vamos falar sobre essa gestão de stakeholders e o que ela significa. Então, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que obviamente é onde nasceu o capitalismo que nós vivemos hoje, uma mesa redonda de negócios com grandes empresas e grandes CEOs justamente preocupados com o engajamento de ativistas, de acionistas e investidores, ou seja, nas principais prioridades para as empresas americanas. Vivem de acionistas que eles veem como níveis sem precedentes e criando novos desafios para as empresas. Então, eles observaram que esse contato diário, esse contato muito mais forte com esse tipo de stakeholders, ou seja, os acionistas das empresas, é muito necessário. Vocês devem estar observando também que a gente fala muito, como o professor Edson falou no início, ESG, Environmental Social Governance, uma linha que vai para esse lado, mas tem linhas desse movimento. O movimento de ESG observa médio e longo prazo, e os acionistas estão preocupados, como sempre estiveram, obviamente, com o que vai acontecer no curto prazo também. E passaram a ficar preocupados com as empresas colocando uma atenção muito forte no médio e longo prazo, colocando atenção muito forte nos aspectos ambientais e sociais, e segundo alguns investidores ativistas e que são contra essa visão, que eles acreditam que as empresas estão perdendo competitividade, perdendo eficiência no curto prazo, e eles estão bastante preocupados com isso. Então, a gente tem uma visão e ele está baseado em que uma empresa, aqui simbolizada ali pelo dinheirinho, ou seja, ela vai crescer quando ela oferece serviço à sociedade, e quanto mais serviços ela vai confiar, a empresa vai ter, ou seja, o seu crescimento em função do que oferece a essa sociedade. E de onde a sociedade se beneficia? Com os impostos, se beneficia indiretamente. Quando que um sistema de stakeholder, um capitalismo de stakeholder, acredita que a empresa, ou a organização privada, ela precisa crescer com os diversos setores da sociedade, como o governo, como as associações gremiais ou dos funcionários, com a parte toda do planeta, dos investidores, dos negócios. Todo esse ecossistema precisa crescer junto, e as empresas, segundo essa visão do capitalismo, prezam de que essa empresa vai crescer quanto mais ela estiver intrinsecamente relacionada com as partes interessadas.
E aqui eu volto para a gente entender o todo. Imagina que quando a gente fala do planeta Terra, ele está dentro de um sistema que se chama Via Láctea, que está dentro disso que nós vemos aqui, que seria quase como uma fração do universo. Tudo isso está em equilíbrio, e quando eu trago de novo essa visão aí do universo, para mostrar para vocês que algo que não seja conectado com o todo, se nós temos alguma forma da economia, algum posicionamento que nós temos que nos isolar ou prestigiar somente uma parte, vai ser quase impossível, porque o universo não foi criado, as leis do universo não contemplam esse tipo de isolamento. Então, claramente, é natural do universo que nós tenhamos sistemas coletivos e sistemas de compartilhamento. Falando da orientação, e agora falando do capitalismo consciente, né, que nos traz aí esse programa com a FIA, eu queria trazer a fala do CEO da Whole Foods, John Mackey, que ele justamente comenta quais são os pilares do capitalismo consciente. Vocês vão ver que um deles está ligado diretamente à gestão dos stakeholders, que é fundamental no sistema do capitalismo. Deixa eu voltar aqui. What is conscious capitalism? Conscious capitalism is based on 4 key tenets. And the first tenet is that every business has the potential to have a higher or deeper purpose that goes beyond just making money, just maximizing profits and shareholder value. Now, every talks about having some kind of higher purpose, but the conscious business, conscious capitalism, takes that higher purpose and organizes the entire business model around that, what we call stakeholder integration, that the business should be consciously trying to create value for all of the interdependent stakeholders. I'm in the retail business at Whole Foods Market, so a simple way that I oftentimes explain it is that management's job is to hire the very best people we can find, make sure that they're well trained, and then help the team members to be happy, because happy team members are going to provide better service for customers. That results in happy customers. Happy customers are going to patronize the business more. They are going to be resulting in the business flourishing, and that's going to result in happy investors. So happy team members results in happy customers, results in happy investors. The third tenet is this idea of a conscious leadership. You can also think of that as servant leadership. We need a different kind of leader in the 21st century, one who has a higher degree of emotional intelligence, one who has a sense of spiritual intelligence about ethics, about the purpose of the business, and one that has a systems intelligence that can see how it all fits together and manage the fourth key tenet is what we call conscious culture. The culture is the values, the way we do things around here in the business. It's the practices and the processes and the strategies that hold the business together. And if you have unhealthy elements in your culture, that degree your business is going to suboptimize. So you have to be very conscious about your culture and put in strategies and processes and structures that really allow the human beings to self-actualize themselves. So conscious capitalism, to summarize, is 4 key tenets. Every business has potential for higher purpose. We should create value consciously for all of the interdependent stakeholders. We need a different kind of leader, a servant leader who serves the higher purpose of the organization as well as all the stakeholders. And fourth, we need a conscious culture that allows all the human beings within the organization. Why would a business want to be a conscious capitalistic business? Muito bem. Antes de seguir, queria pedir um favor a vocês. Vocês escutaram essa fala do John Mackey e se puderem colocar aqui no chat, concorda com o que ele comentou, discorda do que ele comentou, nem que seja uma pequena parte, coloca não, por favor. Eu estou dando uma olhada aqui no chat, tá?
com o que ele comentou? E quem discorda, coloca também, por favor. Até agora a gente não tem ninguém discordando, mas podem discordar se acharem que devem discordar, viu? Muito obrigado, pessoal. Então, a gente vai muito obrigado aí pela participação de vocês. Tá? A gente vai seguir, então, falando um pouco do capitalismo consciente aqui no Brasil. E que, como comentou, a gente considera, né, que um negócio consciente ele precisa ter um propósito maior. E esse propósito maior, nós normalmente, acho que fica fácil quando você pergunta se um negócio ele realmente tem um propósito maior. A pergunta muito crítica que a gente precisa fazer é quem vai sentir falta daquele negócio. Se as pessoas, ou se a sociedade não sentir falta de um negócio, imaginem um hospital, imaginem algum outro tipo de serviço, algum outro produto, é porque realmente, será que esse negócio tinha um propósito maior? Então, o propósito de uma empresa é muito mais do que simplesmente gerar lucros, e é a causa pela qual a empresa, e acho que essas empresas que ainda acham que somente o pilar econômico ele é importante, não tendem a ir longe, né? Orientação para os stakeholders, então, essa orientação, o negócio deve gerar diferentes valores para todas as partes interessadas, chamadas stakeholders. Liderança consciente, os líderes conscientes são responsáveis por servir ao propósito da organização, criando valor para todos os seus stakeholders e cultivando uma cultura consciente de confiança e cuidado. E a cultura consciente é a incorporação dos valores em princípios e práticas subjacentes ao tecido social da empresa. Ela conecta os stakeholders uns aos outros e também ao seu propósito de pessoas e processos. Definir o capitalismo consciente, o negócio é bom porque ele cria valor, ele é ético porque é baseado na troca voluntária, ele é nobre porque pode elevar, é heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Então, automaticamente, quando nós estamos falando de um capitalismo consciente, possivelmente ele é muito diferente de várias práticas que nós vemos no mercado. Aqui eu não poderia deixar de trazer um dos que é uma fala de um dos que é de uma da gestão de stakeholders, e vale a pena escutá-lo. Stakeholder theory is an idea about how business really works. It says that for any business to be successful, it has to create value for customers, suppliers, and financiers, shareholders, banks, and others to people with. It says that you can't look at any one of those stakes, or stakeholders, if you like, in isolation. Their interest has to go together. An entrepreneur is to figure out if customers, suppliers, communities, employees, and financiers go in the same direction. Now, think about how important each of these groups is for a business to be its edge. It has products and services that its customers don't want as much, or that they don't want at all. That's a business in decline. Think about a business who manages suppliers in a way that the suppliers don't make them better. The suppliers just take orders and sell stuff. But the suppliers aren't trying to make a business more innovative, more creative. That's a business that's in a holding pattern and probably in decline. Think about a business whose employees don't want to be there every day. Of their effort and their energy and their creativity to make the business better. That's a business in decline. Think about a business that's not a good citizen in the community, that routinely ignores or violates
local custom and law that doesn't pay attention to the quality of life in the community, doesn't pay attention to sustainability of its effects on civil society. That's a business that's soon to be regulated, and a business that doesn't create value, doesn't create profits for its financiers, its shareholders, banks, and others. That's a business in decline. So stakeholder theory is the idea that each one of these groups is important to the success of a business, and figuring out where their interests go in the same direction is what the managerial task and the entrepreneurial task is all about. As if you just focus on financiers, you miss what makes capitalism tick. What makes capitalism tick is that shareholders and financiers, customers, suppliers, employees, communities, something that no one of them can create alone. Bem, eu acho que, na realidade, bom, para uma pessoa com a visão que eu tenho de mundo, ou que alguém que queria ser astronauta lá no passado, não ver o todo é muito difícil. Então, para mim, faz muito sentido, mas é importante que a gente entenda se isso realmente faz sentido, porque para muitas pessoas não faz sentido. Para muitas pessoas ainda o foco de uma empresa deveria ser gerar lucros para os seus acionistas, o que, obviamente, está longe de não ser verdade. O ponto é que, como nós vimos, é necessário que sejam incorporados, ou seja, muitos outros fatores que esse modelo do passado não vai nos levar ao futuro, porque os desafios que nós temos hoje, com 8 bilhões de pessoas habitando o planeta, é muito diferente de quando o capitalismo nasceu há muitos anos atrás. Então, as demandas, a pressão sobre os recursos ambientais por uma série de itens para 8 bilhões e que vão ser 11 bilhões em pouco espaço de tempo, que é só até 2100, esse modelo que nos trouxe até agora, até aqui, não resolve o problema do futuro. Então, o que significam stakeholders? Stakeholders é, obviamente, um termo com partes interessadas, e no contexto corporativo, ele se refere a esse grupo de pessoas que são envolvidas e são impactadas pelas atividades e projetos de uma empresa. A ver o conceito, ele parece que ele não se consegue dissociar esse conceito das atividades de uma empresa. E quando a empresa começa a observar que se ela tiver essa avaliação dos stakeholders que influenciam as atividades da empresa, ela começa a trabalhar antes de ter isso mais claro nas suas estratégias. Obviamente, ele vem fruto de uma teoria de que, para um projeto ser bem sucedido, é necessário gerar valor para todas as partes interessadas. E quando você não gera valor para todas as partes interessadas, as partes que não estão problemas no seu projeto, não tem a mínima dúvida. Então, nós deveríamos se preocupar exclusivamente com números e os stakeholders ou pessoas jurídicas, mas com algum nível de interesse nas decisões da empresa. E eles podem ser internos ou externos. Aqui a gente tem alguns exemplos, outros que são os próprios clientes da empresa, acionistas, os colaboradores, gerentes, diretores, fornecedores, concorrentes, investidores, a imprensa, a sociedade civil, órgãos governamentais, grupos ambientalistas, instituições financeiras. Eu acredito, se nós temos aqui na plateia pessoas ligadas às empresas, principalmente as empresas privadas, que qualquer um vai poder citar algum problema que já tenha da natureza do negócio, a gente ter fricções ou tensões com algum desses stakeholders. Então, é mais do que natural que os stakeholders estejam, de alguma forma, sempre ligados ao sucesso da companhia. Aqui a gente tem uma visão do lado esquerdo, era aquelas companhias, ou ainda tem companhias que põem uma visão somente nos shareholders ou nos acionistas e nos gestores da própria organização e acham que é suficiente. Do lado esquerdo são outros stakeholders mais avançadas numa gestão. Stakeholders levam em consideração, como a gente já viu anteriormente naquela lista de stakeholders que eu apresentei para vocês.
Muito importante, quando nós falamos de stakeholders, é um engajamento nessa temática. Então, um projeto específico, é extremamente importante considerar as partes interessadas. Quando a gente tem um correto gerenciamento dos stakeholders como um todo, é possível ter maior controle sobre as limitações do projeto e sobre a tomada de decisão. Aqui é importante frisar para vocês que uma empresa, digamos que pode ser best in class na gestão dos seus stakeholders, ela não está livre de problemas, mas o que ela tem é uma diminuição do risco de exposição ao stakeholder, eventualmente, que esteja aborrecido ou que esteja em desacordo com alguma coisa, é muito maior. Então, quanto mais você tem o seu gerenciamento de stakeholders, ele deve ser não reativo, menos riscos a sua organização vai ter de ter algo inesperado em algum projeto ou ter algum dos stakeholders gerando um problema midiático, de reputação ou mesmo de paralisação da companhia em função de algo que a sua empresa, a sua organização não tinha levado em consideração. Então, também fica mais fácil identificar e atender os interesses dos grupos, porque esse é um processo que nós vamos ver em seguida, que ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser parte da gestão, escutando sempre os seus stakeholders. Então, a partir da gestão de stakeholders, se consegue negociar com as partes que apresentam um nível de resistência a determinadas ações ou mudanças que a empresa deseja implementar. Quantas vezes não tem que se negociar com o município que a empresa não tem que se negociar com o governo, quantas vezes não tem que se negociar com algum fornecedor, algum dos stakeholders com a imprensa ou com a mídia, alguma notícia que saiu e não é empresa. Esse é o dia a dia que tem. Eu observei na minha experiência de alguns anos de que isso acontece no dia a dia. O fato de você ter ou não ter uma gestão de stakeholders não vai mudar a realidade, mas vai sim mudar a forma como a sua organização se posiciona em frente ao que vem do exterior. E a importância dessa gestão de stakeholders também reside no fato de que a empresa passa a ter uma visão mais de impactos e automaticamente se prepara muito melhor para quando eles acontecem. Natural que vocês podem ter, eu ficaria pensando, poxa, mas essa gestão dos stakeholders, ou essa orientação de que a empresa passa a trabalhar, tomando em consideração as opiniões, tomando em consideração que ela está trabalhando para a melhoria dos stakeholders como um todo. Exime a empresa de erros, exime a empresa de problemas? Não. Mas, claramente, essas empresas têm um nível de risco, um nível de exposição muito menor que as demais empresas. Aqui, eu pediria que vocês observem com atenção esse vídeo. E é como eu falei com vocês lá no observem se vocês não consideram, e já escrevam para mim, por favor, que empresa brasileira vocês acham que estaria passando algo com o que acontece com essa empresa nesse vídeo. Stakeholder engagement. It's one of the business world's most popular buzzwords. But what does it really mean? No, it's not that. Huh? It's not that either. Clever, but no. Huh? Let's back up a bit. Say your company makes widgets, and business is booming. Naturally, people start to notice you. And protesters at the company gates, claiming your widgets use a toxin that is bad for the planet. Soon, more stakeholders hear about the protests and decide to join the campaign. Suddenly, you're in the news for all the wrong reasons. Yikes. So what do? You're the bad guy, so maybe you call the authorities, arrest the activists, and tell your story, explaining the many great things your company does and how ridiculous those crazy hippies are. Problem solved, right? Not so fast. In the end, it doesn't matter who's right and who's wrong. The cycle of demonization and finger-pointing rarely leads to solutions, and almost always to gridlock and a tarnished brand. To overcome this cycle, we at Future 500 advocate for stakeholder engagement. Technically,
integration of feedback from those impacted by your organization's operations. All about humanization. When we acknowledge our shared humanity and admit that none of us is perfect, we can begin removing our masks and working together to find common ground. Stakeholder engagement means building trust, even between those with very different views, from right to left, corporate to NGO. It means knocking on doors before problems arise rather than after. It means listening more than talking. It means communicating with humility rather than boasting. And it means engaging over and over again to continue raising the bar in a way that's better for your stakeholders, your planet, and your bottom line. Now, it doesn't always have to be formal. After all, most friendships aren't built in the boardroom. And having a little fun never hurt either. When we stop building walls and start building bridges, we create a space for solutions that are systemic and lasting. So the next time you find protesters at your gate, consider this. You shouldn't have a gate in the first place. Pessoal, não estou conseguindo ver o chat, mas quem poderia me ajudar, talvez o professor Edson, alguma companhia brasileira, uma situação como essa, dessa companhia Widget? Vou abrir aqui o chat para ver. Consegue me escutar? Conseguimos sim, Leonardo, com um pouquinho de falhas. Okay. Que pena. Pessoal, a situação que a gente vê aqui nesse vídeo, tirando, eu queria fazer um disclaimer. Qualquer situação política é a situação enfrentada pela Petrobras. Vou explicar por quê. Exxon, companhia petrolífera, reportou um lucro 3 vezes maior recentemente. Não aconteceu nada. Petrobras também tem resultados espetaculares em termos de uma companhia privada e tem todo o problema que está tendo. Eu não quero dizer também que uma gestão de stakeholders pela Petrobras poderia tirá-la desse imbróglio, porque ele é muito mais complexo do que isso, mas claramente pode ser um exemplo como essa companhia aqui do vídeo. Resultados extraordinários não sejam bem vistos por todos. Então, se uma companhia está somente sendo direcionada para que os resultados extraordinários sejam vistos pelos acionistas, os acionistas da Exxon estão, obviamente, mega felizes. E ainda mais mega felizes porque eles não estão tendo os problemas que os acionistas, nem de que a gente conheça todo o contexto em que ela está inserida. Mas aqui, só para trazer como exemplo de que o foco, muitas vezes, somente no acionista, num stakeholder, pode ser complexo. Às vezes, é o sucesso da sua organização que vai te trazer problemas. Se você não estiver já tendo feito seu mapeamento de stakeholders e entendido que o sucesso pode não ser como sucesso da mesma forma por todos. E agora vamos falar um pouco da implementação. Bom, Léo, eu entendi, eu já acho que é importante. E quais são alguns pontos que são fundamentais, né, quando você começa a pensar em implementar essa orientação para os stakeholders na sua organização? Primeiro ponto, óbvio, identificar quais são as partes interessadas. E vocês vão observar, talvez com a mesma experiência que eu tive, quando nós começamos a listar as partes interessadas, elas têm uma série de camadas, porque muitas vezes não basta você identificar que o público, ele é um stakeholder importante. Porque se você opera num país do tamanho do Brasil, sua operação está restrita a um só município, em que mesmo assim, o poder público está dividido em várias áreas, imaginem como é complexo quando você identifica que o poder público e ele é importante para a grande maioria das organizações, porque, obviamente, ele pode causar ou não alguns atritos na companhia. Imaginem quando você tem vários níveis, como
municipal, esse poder público. Então, identificar as partes interessadas é um ponto super importante, mas depois entender do poder público, de todas as áreas com quem a empresa se relaciona. Será que ela tem o mesmo tipo de relação positiva, média, para todos eles? Onde eu deveria colocar a minha atenção com relação ao poder público, como exemplo? Se eu quero evitar problemas, eu tenho uma relação mais conflitante, uma relação que não é tão boa, então é ali que eu tenho que preventivamente, que naquele ponto eu tenha problemas com o poder público, né? Esse é um exemplo. Então, depois, definir o grau de importância de cada parte interessada que vocês levantaram. Então, normalmente se faz uma escala de 1 a 10, vão pontuando. Isso aqui, obviamente, não é uma matemática, não é uma ciência, muitas vezes é por percepção, que quanto mais dados vocês tiverem, melhor, mas o mais importante, diria, que é começar. Porque se vocês não têm esse mapeamento de stakeholders, como é que vocês podem pretender se orientar a esses stakeholders se vocês não têm são? Outro ponto importante, depois que você faz esse mapeamento geral de importância, é preciso ter um plano. E que plano é esse? Você precisa entender se você vai ter um plano preventivo, um plano reativo, se você já tem demanda desses stakeholders, que tipo de problema você tem, que tipo de ação você pode, depois, principalmente, vai custar essas ações para você fazer esse gerenciamento. Outro ponto importante, uma vez que você também definiu os stakeholders, é escutá-los. Não adianta você fazer um mapeamento de stakeholders em que você faz de dentro de casa, porque uma das vantagens de é você passar a ter uma escuta ativa desses stakeholders, como a gente já escutou nos vídeos anteriores. É preciso escutar muito mais do que falar. Você quer inputs para a tua organização, para saber como está a sua relação com a parte externa da sua organização. E muitas vezes você também tem que entender como está a sua parte interna, que são os seus funcionários, que são os colaboradores, são os seus líderes. Que escuta ativa você tem desse stakeholder, que é um dos principais, se não o principal, que é o seu próprio pessoal. São as pessoas que estão vestindo a camisa dessa organização. Será que elas estão vestindo conscientes? Será que elas sabem ou conhecem o propósito da organização? Estão satisfeitas? Qual é o nível de satisfação? Colaborador interno. E, finalmente, é importante ter indicadores e monitorar o relacionamento e a satisfação dos stakeholders. Isso é fundamental, porque estão tendo uma relação que a qualquer momento pode desencadear um atrito, estar orientando a sua organização a trabalhar com os stakeholders e que seja o melhor para a sua organização e para os seus stakeholders. Outro ponto importante, você não vai ter recursos no mesmo nível com todos, então você vai ter que ter ações de que stakeholder presente, muitas vezes vão ser importantes no momento futuro, eram importantes no passado, que você não deu, que hoje, eventualmente, não com a tua gestão ou com a sua própria. Esse mapeamento também, fazendo um semáforo de talvez stakeholders que você acha que está no vermelho com eles, outros que vão estar no amarelo e outros que vão estar no verde. Quem está no verde, você garante que vai continuar com essa boa relação e vai continuar a sua empresa entregando valor a esse stakeholder do verde. No amarelo, você precisa entender que ciências, mas não são críticas. E no vermelho, claramente, você tem que identificar muito rápido, porque pode surgir alguma emergência desse stakeholder, como aconteceu naquele vídeo. Do nada aparece, ou seja, um protesto na frente da sua organização, porque você teve um bom resultado, porque você tem um resultado totalmente fora do esperado, como a gente tem um exemplo aqui no Brasil, não só dessa empresa que você tem, mas de outras, de que não faz sentido uma empresa ter um resultado tão bom quanto o país não vai tão bem, ou quanto as pessoas em geral, essa empresa afeta N stakeholders no seu caminho. Mas um ponto super importante para não esquecer, o processo é contínuo e exige mudança cultural na organização. Talvez esse seja o ponto mais difícil da implementação da orientação a stakeholders, porque não é natural. Nós sempre estamos
orientados a olhar a organização como tudo para a organização, olhar o todo. Só que ao esquecer de olhar o todo, pode ser que nem tudo vá tão bem para essa organização no presente e no futuro. Finalizando, pessoal, eu queria comentar com vocês algumas pedras. Quais são as pedras? Eles estão de acordo que esse é um tema importante. Queria comentar algumas pedras que a minha experiência em implementação desses sistemas se apresentaram. Primeira grande pedra, falta de conhecimento do conceito. Grande parte das organizações, ou grande parte dos executivos, ou se conhecem, já ouviram falar, não dão muita importância porque esse conceito não é simples. Esse conceito exige uma mudança de postura que a gente vai ver, mas há uma falta de conhecimento grande. Claro que toda organização tem uma pressão por resultados, e resultados são de curto prazo. Os resultados são de fechar o mês, os resultados são de fechar o trimestre, fechar o ano. Orientação para stakeholders não se dá no curto prazo. É um processo de planejamento, um processo da estratégia da companhia, e não adianta simplesmente você preparar uma matriz de stakeholders ou buscar caçar os seus stakeholders para preencher um relatório, porque não vai te adiantar, vai tirar tempo da sua organização e não vai trazer benefícios. Então, é muito importante entender e saber o conceito. Outro ponto dos mais de mindset, do que antes não era possível para tornar possível agora. Então, essa mudança ela é fundamental e é uma mudança da liderança da organização. Obviamente, a gente tem um conflito do shareholder e do stakeholder. O shareholder está olhando todo dia o que acontece com o valor da sua empresa, reputação, resultados, curto prazo, stakeholder, prazo. Só que, eventualmente, ações da empresa para manter o curto prazo podem estar impactando o médio e longo prazo e o vice-versa também é correto. Empresas que estão olhando muito para médio e longo prazo podem estar comprometendo o curto prazo e esse curto prazo comprometer o médio e longo prazo. É preciso também ter uma mudança do olhar interno para um olhar externo. É preciso abrir a janela da sua organização e olhar o que está acontecendo. A interna é muito importante, que a gente já viu que tem stakeholders muito importantes dentro da sua empresa. Liderança, os colaboradores, o que acontece com relação aos sindicatos que estão internos, que influenciam na moral do teu pessoal. Então, o olhar interno ele é super importante, mas abrir a janela e olhar fora é igualmente importante. Outro ponto, quando a gente olha gestão para os stakeholders, é calibrar o curto e longo prazo. É uma ciência, tem fórmulas matemáticas que indicam isso? Não, daí a grande complexidade, a grande necessidade de discussão isso na liderança da companhia, junto com o conselho da companhia, para ter indicadores que digam onde o foco deve estar no curto prazo, onde ele precisa estar no médio e longo prazo. E essa calibração é aquela luta de lutadores do sumô que não tem vencedor, porque não tem uma fórmula matemática que nos ajude. Existem vários indicadores que você pode utilizar, mas o mundo, da maneira que ele está imprevisível, nós sempre vamos ter alguma surpresa no caminho. Outro ponto, é preciso sair de um trabalho individual, daqueles silos que a gente tem na empresa, para um trabalho em grupo, porque quando você faz uma gestão por stakeholders, isso não é um setor da companhia que vai fazer essa gestão. Significa que a companhia tem que pensar como um todo e fazer esse trabalho. Então, sai do foco de um trabalho individual em áreas e vai para um trabalho em grupo da companhia como um todo, entendendo que essa gestão é super importante. Trabalhar com uma gestão de stakeholders, como eu comentei, tira você de um trabalho de correção de algo que não deu certo, como nós vimos no vídeo, para um trabalho de prevenção de algo que você pode prevenir através desse mapeamento comum. E talvez um ponto principal vai exigir novas competências da sua organização. Você vai ter que desenvolver, talvez você vai ter que educar, reeducar o seu pessoal, trazer pessoas novas, mas exige novas competências. E agora é tempo para finalmente conversarmos, tá? Eu vou parar aqui meu compartilhamento. Vou... Muito bem, Leonardo. Para ver se o pessoal me vê.
consegue aí. Pessoal, eu não, infelizmente não vi o que você posição para a gente seguir conversando. E principalmente se alguém não concorda, quer complementar, como eu falei com vocês, né? Se vocês estão num curso, né, de gestão de stakeholders, um curso que já tocaram nesse assunto, muito do que eu trouxe para vocês, mas talvez um pouco do que eu quis trazer para você é uma conexão com o mundo exterior da matéria que vocês via, de que ela é totalmente interconectada e, na minha visão, não existe a mínima chance de nós não irmos para um mundo em que as empresas estejam muito mais atentas aos stakeholders como um todo e não focadas somente naquele stakeholder do passado, acionista, né, que investe nessa. Então, deve retorno aí. Muito bem, Leonardo, muito bem. Muitíssimo obrigado pela sua exposição, não somente inspiradora, como explicativa. Houve esses problemas de falhazinhas na conexão, e aí, eventualmente, o pessoal que, enfim, perdeu colocações, etc., a gente tenta agora fazer pequenas correções, tentar, né, isso, os pontos aí, né, pelas perguntas e tudo mais. Estamos bastante elogiando aí suas colocações, né, isso. Quero abrir o debate, né, trazendo aqui uns pontos que os colegas colocam, né. Perfeito. E eu vou fazer isso, eu vou também fazer alguns comentários que espero poder enriquecer nossa conversa, Leonardo. Mais uma vez agradecendo. O pessoal está colocando aqui um pouco dessa questão, olha, vem cá, poxa, todos concordaram muito, né, com a sua pergunta inicial, da relevância da visão dos stakeholders, mas alguns colocaram, vem cá, mas como é que estamos no Brasil com relação a essa jornada, né? Será que a gente está bem avançado, não estamos bem avançados? Às vezes, né, alguns, né, podem enxergar um pouquinho como uma certa utopia, né? Opa, será que não estamos falando alguma coisa que nunca será atingida, né? Queria entender um pouco o teu olhar e também queria colocar uns pontos sobre isso. De uma maneira, algumas questões pontuaram essa, né? Porque a gente está no mundo empresarial e, por vezes, a gente fala, bom, mas está longe de a gente realmente conseguir ter esse equilíbrio de satisfação de todos os stakes. Como é que você vê, nas suas experiências como consultor ou como executivo, como é que você enxerga o Brasil, o empresariado brasileiro nessa jornada? Eu vejo que é uma jornada, primeiro, né? Então eu vejo que é um processo de melhora contínua, eu vejo que a Europa sempre foi um continente, ou empresas europeias mais a própria origem do capitalismo lá começou a entender que essa mudança. E no Brasil vejo algumas empresas muito adiantadas, normalmente são as empresas maiores e que estão expostas, né, a mercado de capitais, que estão expostas a investidores. Elas não têm muita opção, porque os investidores estão observando que os riscos estão aumentando muito por uma gestão muito focada só no econômico. Então, a gestão focada só no econômico ela já não consegue mais garantir resultados de médio e longo prazo. Essas empresas, por boa vontade ou por pressão, vão se movimentando. Mas eu diria, pessoal, acho que eu vi por aqui, né, que tudo isso passa pelo ser humano. Acredito, né? Então, independente se você está numa grande empresa, média ou pequena, se você tem seu próprio negócio de gestão, você precisa entender também, fazer o seu próprio mapeamento de stakeholders e ver como você pode atuar nesse tema, entende? Então, eu sempre falei que a gente, antes era assim, né, eu esticava os braços e falava, olha, eu vou procurar influenciar até onde os meus braços alcançam. Só que, na realidade, hoje os nossos braços o mundo via as redes de comunicação. Então, hoje você pode influenciar a qualquer um do mundo, se você tem bons argumentos. Então, na realidade, tentando responder claramente a pergunta, sim, vejo com bons olhos o que acontece no Brasil. Esse é um processo, ele está longe de ainda estar maduro, ao meu ver, na minha opinião, porque ainda tem um caminho muito grande. Grandes empresas também que já perceberam, o que é interessante, que quando a empresa percebe que realmente stakeholders era importante, ela se abre, ela passa a educar outras, e ela se abre a tal ponto de que ela vai dizer o que não deu certo.
Sim. Então, a vantagem, quando você tem uma empresa realmente consciente, ela passa a ter um nível de transparência com a sociedade como um todo e com os stakeholders que estão fora, de que ela não fica só batendo no peito dizendo que ela faz, acontece, de que ela é maravilhosa, na totalidade. Toda empresa que ela é perfeita, que ela não vai ter problemas, já morreu. As empresas mais avançadas, elas sabem que podem ter problemas, elas sabem que não têm todos os seus processos de excelência, e ela levanta a mão quando erra. Diz, olha, eu errei, assumo o erro, não pretendo ter um plano de ação. Essa é a forma que as empresas deveriam se comportar. Eu entendo que isso, obviamente, riscos à reputação, traz uma série de riscos associados, mas, na minha visão pessoal, hoje o maior risco é a empresa não ser transparente. Sim. Não vai haver espaço para empresas que não sejam transparentes. Mas eu diria assim, não é o transparencicídio, né? Não é aquilo assim, não, então agora vamos falar tudo que acontece de errado na empresa para ser transparente. Não. Aquilo que é importante, aquilo que realmente a empresa considera que houve uma falha, que afetou de forma significativa algum stakeholder, ela deve comunicar, alertar e dizer o que vai ser feito em consequência. Tá? Então, eu vejo com bons olhos o que está acontecendo e acho que a gente vai ter mudanças que elas necessitam ser mais velozes. Eu também acho que o nível de mudanças que nós temos ainda é indesejável frente ao que nós precisamos no mundo. Quando a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, quase 700 milhões de pessoas passando 1,3 bilhões de toneladas de alimentos jogados fora a cada ano, e as pessoas não têm alimentação, mudanças climáticas bastante severas, nós não temos muito tempo e precisamos fazer com que as empresas e a sociedade toda seja mais ágil nas mudanças. Excelente, viu, Leonardo? Importante mencionar, assim, quando a gente está no meio da estrada, né, a gente tem uma sensação de que, olha quanto trajeto falta pela frente. É preciso lembrar que o capitalismo tal qual a gente conhece, orientado a shareholder, né, o shareholder velho, ele também demorou muitas décadas para ser colocado no ar. A gente olhar, por exemplo, a história da contabilidade, como as empresas no início do século XX expressavam aos acionistas seus resultados, é uma coisa que hoje qualquer pessoa que está no primeiro ano de contabilidade teria sustos e choraria, certo? De certo sentido, possivelmente mais acelerado, é o que talvez estamos vendo agora. Empresas que, por vezes, não sabiam como fazer nada disso que a gente está falando agora. Como é que dialoga com o stakeholder? Como é que mede a relação com o stakeholder? Como é que a gente resolve os conflitos, que foi, inclusive, posto pelo Márcio aqui, uma questão que a gente já vai endereçar? São temas que essa estrada vai nos dar. Né? Então, só que é preciso cada um dos passos, né? Cada um dos passos. E você falou uma metodologia muito coerente, bate com com o método que a gente tem adotado na FIA também, viu, Leonardo? Para falar um pouquinho, a gente, lá na USP, né, tem um grupo de estudos de teoria de stakeholders, o Freeman já esteve conosco várias vezes, né? É ótimo, sim. Uma inspiração, né? Sim, já estivemos lá em Darden com ele também várias vezes, e é por aí mesmo. Primeiro, o entendimento de quem são os stakeholders pode parecer meio trivial, mas há muitos casos de stakeholders invisibilizados mesmo, que a gente não presta atenção neles. Já tivemos muitos testemunhos de empresas, olha, aconteceu tal coisa, eu nem sabia que existiam essas pessoas, no sentido de realmente ter uma preocupação legitimada, mapeado, medido e assim por diante. A escolha do stakeholder tem importância no seguinte sentido, porque nenhuma empresa consegue, evidentemente, satisfazer a todos. Existem prioridades estratégicas. Quando você traz, por exemplo, a fala do Michael Porter, que ele trabalha o conceito de shared value, né? Então, assim, bom, entender a teoria de stakeholders é entender qual é o negócio da empresa, qual é a sua estratégia. E falar, bom, dentro desse contexto, quais os stakeholders que entregam mais valor? O que, evidentemente, não significa dizer que a gente não vai ter um tratamento ético digno com os demais stakeholders, certo? Então, essa é uma questão importante nessa pauta. No fundo, a questão se enraiza no debate da ética, né? E, finalmente, definição de estratégia stakeholder, medição de desempenho e assim por diante. É absolutamente importante. Não sei se só comigo aqui, parece que o Leonardo caiu, agora parece mais... Leonardo, você está por aí?
Ou será que fui eu que caí? Não, Edson, estou te ouvindo Estou por aqui, tá bom. perfeitamente. Desculpa, eu vi a tela do Leonardo congelada, tá ótimo. Deixa eu então seguir, aparentemente o Leonardo caiu. O Márcio faz uma questão, que é a questão dos conflitos, né? E evidentemente, né, Márcio, que tem um depende na frente da frase enorme, né? Que conflitos estamos falando, com quais stakeholders. Mas primeiro, falar de teoria de stakeholders não significa dizer que a gente está num mundo cor-de-rosa, que não haverá não mais conflitos entre os seres humanos que estão em volta de uma mesa. Sim, haverá, não há dúvida de que sempre existirão. A premissa, no entanto, muda em dois aspectos principais. Primeiro, que é uma premissa de que os stakeholders não são apenas recursos com a finalidade do acionista enriquecer. Quer dizer, o colaborador está lá porque tem valor intrínseco, não somente extrínseco. Assim, isto é, não serve apenas como um recurso para os demais. Esse é um debate que a gente pode aprofundar. Então, a aceitação cultural determinada de que a empresa está e objetiva coordenar o interesse de todos os stakeholders e buscar satisfazê-los, né? Sobretudo os prioritários, né? E a segunda coisa é que a gente vai ouvir e dialogar, não é isso? Quer dizer, eu parto da premissa de que a gente vai colocar colaborador, comunidade local, fornecedores sobre a mesa e falar quais são as suas necessidades, o que eu posso fazer para você. E a gente vai dialogar. Dialogar é sempre dois logos, diálogo, dois logos. É sempre duas lógicas. E sempre haverá necessidade de a gente articular, de a gente abrir o debate, etc. E tal. Não tem aqui uma fórmula pronta, não há mágica a ser colocada. O mundo dos acionistas, aspas, também tem conflitos, certo? Não é que a gente está criando novos conflitos, eles sempre estiveram aí, humanos juntos sempre terão conflitos. Mas vamos enfatizar o aspecto colaborativo. A teoria de estratégia, eu vou terminar um pouco minha fala, viu, Leonardo? A estrela você aqui, né? Eu só estou... E nada, está ótimo, está excelente, excelente. Quando a gente fala de estratégia, quantos de nós, como executivos, eu leciono MBA há 21 anos, né? Reforçou a ideia da competição. Quer ser um bom líder? Compita bem. Compita com o seu colega, assim, suba na escala da hierarquia, da sua carreira, competindo muito bem. Há, inclusive, expressões como faca entre os dentes, que dá a nítida impressão de que você está numa batalha, assim. O Hugo já esteve conosco aqui, né, Leonardo, o grande Hugo, e ele falou, olha, gente, não é assim, o mundo não é uma batalha. A gente tem que... a gente compete, não tenho dúvida que sim, mas a gente precisa educar para a colaboração. E do mesmo jeito que a gente educou para a competição, e essa foi uma estrada, nós vamos ter que educar pela colaboração. Mais audição, mais capacidade de se juntar, falar o que a gente pode fazer junto e criar valor co-criado. E isso é absolutamente imprescindível. E quando acontece, é absolutamente importante, inclusive para a competição. Não é isso? Inclusive para a competição. Por quê? O que pode tornar, não é isso, Leonardo, uma empresa diferente da outra, com vantagem competitiva? As suas relações. Vamos combinar? Produto dá para imitar. Tecnologias, cada vez mais dá para imitar. Muitas coisas estão, inclusive, reguladas. O que diferencia uma empresa da outra? Capacidade de ela se relacionar com vínculos profundos com consumidores, com fornecedores, fazendo redes de cocriação e grande inovação, com colaboradores engajados. E eu realmente acredito, e é difícil até imaginar algo melhor para uma empresa ser competitiva do que ter profunda relação de colaboração. Aí até a colocação que, salvo engano, uma pergunta que o Marcelo Nogueira faz, há estudos já bem firmes de que empresas que têm melhores relações com os stakeholders, vínculos bem formados, não é isso? Colaborativos, e não acontece da noite para o dia. Assim, porque é uma estrada, todo dia a gente vai se conhecer melhor, todo dia a gente vai ouvir melhor, todo dia a gente vai resolver um conflito um pouco melhor para que o próximo seja mais bem azeitado e assim por diante. Essas empresas, há estudos muito firmes há mais do que uma década, né, algumas feitas inclusive pelo nosso grupo na USP, indica que há resultados de longo prazo muito, muito positivos. São as empresas mais rentáveis, inclusive. Não é um efeito de curto prazo. A conversa do Léo começou assim, short term, long term, não é isso? Short term, long term. É isso, realmente. No curto prazo, às vezes dá resultado estragar todas as relações, não dá? Você vai lá e manda embora os talentos, estrangula o colaborador, não é isso? Dá resultado. Quando? No curto prazo. E no próximo encontro? No próximo ano? Não é assim?
Essa é a questão principal. Quem adotar o capitalismo para os stakeholders tem que olhar um pouquinho mais para longe. O que não significa olhar para o dia a dia, deixar de olhar para o dia a dia. Não há dicotomia aqui. Mas é necessário tirar a cabeça, né, da terra e olhar para frente. O que é necessário fazer para a gente ter relações melhores, para ter mais trusty. No fundo, a melhor empresa é a empresa que tem confiança dos players. É o colaborador que chega na empresa e fala, eu vou dedicar o melhor do meu dia, o melhor do meu intelecto, porque aqui eu confio nas pessoas. Fornecedor é a mesma coisa. Assim, e assim por diante. Que é a melhor empresa do que uma empresa de que todos os stakeholders estão vinculados com grande engajamento? Isso realmente é necessário fazer. Parece tão óbvio. Parece tão óbvio. Mas no cotidiano a gente vê dificuldades nisso, porque a gente se aculturou demais, não é, Léo? Se aculturou demais de que só existe um stakeholder para satisfazer, que são os acionistas. Lembrando que aqui ninguém está falando nenhum tipo de apologia a não lucro para o acionista, certo? Exato. Muito pelo contrário, a gente está dizendo que esta rentabilidade para o acionista vem através de uma relação profunda em que todo mundo sai, nisso, better off, como se fala em inglês, né? Quer dizer, melhor naquela relação. Né? Desculpa, coloca a fala para o professor, né? Aí ele fala demais. Peço desculpas, Léo. Você gostaria de adicionar? Talvez ainda concordar mais contigo. Acho que você tocou no ponto de confiança. Então, as empresas claramente precisam ser confiáveis e transmitir essa confiança aos demais stakeholders. Depois, um outro ponto que eu comento muito, que eu tenho trabalhado, é que a gente precisa tirar a desculpa verdadeira das organizações de não se moverem. E falo isso por quê? Porque várias organizações já encontraram o caminho das pedras, como eu mostrei lá. E essas organizações que encontraram o caminho das pedras estão no nível de avanço que elas aceitam compartilhar as aprendizagens. Sim. Não tem como, mas eu não sei como fazer. É bater na porta de uma das empresas que já estão mais avançadas, vai nos relatórios das empresas, eles publicam, ou seja, que já fizeram a sua matriz de materialidade, a matriz de stakeholders, vai lá e vai ter alguém dessa empresa que vai te receber. Mas um movimento que eu tenho visto, que eu aplaudo de pé, eu acho que ele é super inteligente, eu tive chance de presenciar, olha, é quando você determina quais são os itens não competitivos da tua empresa. Então, a gente tem visto sistemas de distribuição compartilhados entre concorrentes, empresas que vendem produtos de outras porque estão na sua linha de distribuição. Então, hoje, em logística, por exemplo, é um absurdo que a gente veja transportes que não tenha a sua total ocupação de carga. E quando nós olhamos esses transportes, tem ali uma série de... Quase que recente, pessoal, era proibido você transportar produtos de marca. O caminhão viajava com carga ociosa ou com espaço de carga, obviamente emitindo mais CO2 por tonelada e, obviamente, com um custo maior. E, hoje em dia, essas empresas se falam, tem empresas que fazem obviamente, esses cross nas empresas. Eu acho que nós estamos num mundo em que não há espaço para essa competição que nós tínhamos no passado, que você olhava o seu concorrente como você tinha que matá-lo, você precisava estar só no mercado. Acho que um grande ponto de olhar o concorrente hoje, onde ele é melhor do que eu? Deixa eu aprender com ele, porque se ele já resolveu esse problema, deixa eu aprender com ele, em vez de tentar denegrir a imagem dele ou tentar fazer alguma coisa. Não, aprenda com o seu concorrente e procure ser melhor do que ele. Sim, sim. Essa é a competição que eu acho que nós precisamos hoje no mundo, de que todos ganham. É que quando um competidor está na frente do outro, ele não está para que o outro nunca chegue. Ele está simplesmente para acelerar a velocidade da mudança, em benefício de nós, em benefício da sociedade. Porque quando essas empresas avançam, com tecnologia, com o trato das pessoas, com uma gestão mais eficiente, mais produtiva, todos nós ganhamos, porque nós vivemos num sistema, como a gente mostrou no início, limitado de recursos. Nós não vamos ter água para todos, não vamos ter alimento para todos. E se nós não melhorarmos esse ecossistema como um todo, vamos todos ter problemas. Sim. Obviamente, infelizmente, quem já sofre de problemas hoje vai sofrer ainda com mais intensidade. Mesmo nós, nesse sistema, também vamos sofrer. Eu acredito que, e como você comentou, Edson, a gente sabe que não é simples porque você tem que fazer o mapeamento, você tem que dedicar recursos da sua organização que você acredita que não tem,
para fazer esse tipo de ação. Mas os resultados são tão positivos, ninguém precisa virar a chave do 8 para o 800, do 8 para o 80. Você pode ter esse processo e ele vai demorar algum tempo, não tem problema nenhum. Acho que o principal é entender o conceito e fazer essa mudança de chave. Exatamente, exatamente. Muito bem, viu, Leonardo? Muito bem. No fundo, a gente tem que redefinir o que é sucesso, né? Exatamente. Estamos redefinindo. Estamos redefinindo. Não era difícil que a gente, em qualquer tipo de trabalho, empresas, seja, inclusive nas nossas relações com os alunos de MBA, alguém falava no final de um quarto: nossa empresa está muito bem. E por que ela está muito bem? Reportou lucros excepcionais. E aquilo era a totalidade da explicação do porquê uma empresa estava muito bem. Hoje em dia a gente vai falar: a empresa está muito bem. E por que ela está muito bem? Porque ela reportou lucros. Mas também porque, claramente, ao longo desse período que a gente analisou, os colaboradores manifestaram um bom clima organizacional, querem continuar naquela empresa, tendo relações de vínculo, que aquilo levou a vidas mais plenas daquelas pessoas, que aqueles resultados não foram porque houve uma opressão aos colaboradores que adoeceriam outrora mentalmente, etc. Nós vamos ter que entender que a empresa bem-sucedida também é aquela que impactou o seu mundo. Você cita muitos propósitos, né? Isso, muito melhor. Você falou, olha, por que essa empresa existe? Né? E não pode ser apenas para o lucro do acionista, que também deve ser satisfeito, mas não o suficiente. Então, vamos falar que a empresa é melhor, porque a empresa também impactou o mundo, ela ajudou alguma meta, alguma missão a ser, enfim, avançada, seja lá em qual for essa meta. A gente vai falar que essa empresa é melhor, porque também os fornecedores, uma rede de empresas, um ecossistema que está em volta dessa empresa, desenvolveu novos produtos, também conseguiram suas rentabilidades, não foram também castigados numa relação de poder de barganha que muitas vezes quebra pequenas empresas, não é assim? Então, nós vamos ter que conceber de modo múltiplo o que é sucesso. E é assim mesmo. Uma das críticas que se faz à visão de stakeholders é a visão de que seria impossível. Tipo, como assim? O único jeito de a gente medir resultado é que só tivesse um objetivo. Então, há diversos autores, Jensen, entre outros, falam, não. Uma empresa só tem que ter um objetivo, né? Primeiro que essa visão de um objetivo só é irrealista. Ninguém aqui vive a vida com um objetivo só. Todos nós temos múltiplos objetivos, sabe? Da natureza da nossa relação de trabalho ou vida humana. As empresas também. Pare para pensar na sua realidade, não é isso? Na sua realidade. Que empresa só você está convivendo apenas com uma meta o tempo inteiro? Não adianta. Você recebe pressão dos sindicatos, você recebe pressão de fornecedores, colaboradores que querem um jeito diferente de trabalhar, assim por diante, governo e assim por diante. Então, você quer se formar como um bom líder, uma boa líder, etc., é necessário entender que há múltiplos pratos para equilibrar. E isso é uma competência que você ganha. Durante muito tempo, Léo, a gente trabalhou educação para executivos, educação para negócios, de uma maneira que só tinha dois stakeholders para a gente satisfazer. Acionista e a nós mesmos, né, numa lógica de carreira. Esse processo tem que realmente ser alterado. Está sendo alterado. Seja pela pressão. Stakeholders batendo na porta falando, não quero mais assim. Quero que também a minha parte seja resolvida, não é isso? Veja as pressões ambientalistas, por exemplo, entre outras pressões, né, assim. Ou seja, porque a gente vai ganhar uma consciência, o Instituto Capitalismo Consciente faz um trabalho excepcional nesse sentido, de que esta articulação de interesses gera também mais prosperidade e riqueza para o acionista. Enfim, é preciso essa questão com muita clareza e, como eu disse, respondendo a pergunta, salvo engano, do Marcelo, está muito bem mapeado na literatura de negócios de que isso acontece. Tem ciência já consolidada respondendo essa pergunta de maneira muito clara, apesar de eu precisar colocar o condicional do longo prazo, certo? Preciso colocar o condicional do longo prazo, assim. O Freeman, por gentileza, Léo, por gentileza. Não, trazendo uma notícia que me chamou muita atenção hoje, né? Não sei se já leram, do Zuckerberg falando de restrição de custos no Facebook. Sim. Querem sair, são bem aceitas, que
mudança de paradigma do que era um Facebook, olha, menos de um ano atrás e agora. Então, eu acho que também esses grandes conglomerados que passaram a ter quase que uma onipresença, ou seja, no mundo inteiro, com uma força muito grande, vão encontrar mais dificuldades a cada dia. Sim. Eu acredito que se a gente está olhando no mundo com melhor distribuição, não vamos ter espaço, ou seja, para uma Tesla ou para arquibilionários, ou seja, multibilionários como a gente tem hoje, porque não fazem sentido num mundo que precisa ter uma melhor distribuição de riqueza e um capitalismo em que essa riqueza que eventualmente você uma organização, ela precisa ser distribuída não só pelos seus acionistas do anterior, mas pelos stakeholders como um todo, porque empresas passaram a ter resultados que são maiores do que o PIB dos menores países do mundo, ou seja, do país 93 para trás, várias empresas já têm um PIB maior do que de países, né? Então passaram a ter um poder muito grande que, obviamente, ele precisa ser revisto. O fato é que eu vou citar aqui a doutora, sempre tenho dificuldade de lembrar o nome dela, a Minouche Shafik, né, que é atual presidente da London School of Economics e foi vice-presidente do Banco Mundial. Ela recentemente publicou um livro chamado, deixa eu lembrar aqui, Cuidar uns dos Outros, um novo contrato social. A tese central dela, eu recomendo muito a leitura, é a tese de que está errado o contrato social que nós tínhamos quando a gente perpassa o século XXI. Você mostrou essas estatísticas com uma riqueza muito grande, Leonardo. Quer dizer, o fato que a gente criou riqueza, né, isso é muitos aspectos muito positivos do capitalismo, portanto, nós estamos falando de capitalismo ainda, certo? Conscious capitalismo é capitalismo, certo? Correto. No entanto, esse contrato social, da lógica a única coisa que importa é um certo individualismo, um valor do individualismo de cada um de nós. Se cada um colocar as facas entre os dentes e não olhar para o lado e sair, não é isso, de maneira acelerada, com muita intensidade, será suficiente para resolver o problema público, o problema da nossa sociedade, a nossa vida. Desigualdade social, problemas ambientais, uma porção de outras questões estão ali colocadas que fazem com que nós erramos no contrato social, nós vamos ter que revê-lo. Por exemplo, a questão da desigualdade. A Shafik coloca no seu livro uma estatística conhecida de que no Brasil demoram 9 gerações para que uma pessoa nascida na classe baixa, nas classes inferiores, chegue na classe média. Eu nem sei dizer qual é o nome deste parente, né? Tataraneto, não é isso? É triste, apesar da minha colocação, de como a gente está neste mundo. Quer dizer, a gente precisa revisitar. E como revisita? Revisita com o Estado concentrado? Revisita com apenas a mão invisível do mercado? Não vai dar jeito. Nós vamos ter que fazer tudo. Nós vamos ter que ter um Estado que regula bem, nós vamos ter que ter empresas responsáveis, cada um de nós fazendo a sua parte, organizações de terceiro setor. O problema é muito grave para a gente achar que tem uma solução única, isolada, etc. E você sempre coloca muito bem. As empresas vão para o centro da responsabilidade. Quanto mais poder, mais responsabilidade, né? Aqui o Diego coloca, Léo, distribuir valor entre os vários stakeholders implica em distribuir menos para os acionistas, já que o recurso é finito? Boa provocação do Diego. Os acionistas estão dispostos a deixar de receber monetariamente em troca de continuar recebendo infinite gain? Deve ser economista o Diego, ou ainda continuam passando só nos seus lucros? É uma boa pergunta. Posso tentar responder? Talvez seja até uma visão pessoal minha, né? Claro. Que eu vejo, né? No mundo que a gente vive, e com as pessoas que a gente vai ter nesse planeta, o que talvez a gente tenha que discutir é até o quanto de rendimento, de retorno uma companhia possa ter e seja ético no mundo que a gente vive. Quando nós tivemos lá atrás, quando quase que a gente teve um takeover da Unilever pela Ember, pelo grupo 3G, agora, o grande debate é que estava questionando que eles iam oferecer melhores dividendos aos acionistas da Unilever quando fizessem o takeover e a compra. E os
acionistas da Unilever naquela época falaram, mas eu estou satisfeito com o que eu estou recebendo. Então, eu acho que uma das questões principais que a gente precisa também, ou seja, esses retornos excepcionais que algumas empresas dão, éticos, numa maneira holística de ver a sociedade, ter um retorno tão grande dessa empresa, aí tentando não responder, mas talvez colocando um comentário nessa indagação, é que talvez sim esse acionista entenda, não, eu prefiro ter o compartilhamento e receber menos no meu indivíduo, na minha ação, em benefício dos outros, porque vai ser mais duradouro, essa empresa vai ter mais longevidade. Eu não vou ser uma ilha no meio da miséria, porque nós temos hoje um mundo que a gente tem ilhas no meio da miséria. Então, as empresas mais avançadas já perceberam que, bem, deixa eu tentar, ou seja, onde eu opero, pelo menos, melhorar a condição de vida das pessoas no meu entorno, porque as pessoas que trabalham na minha organização vêm desse entorno, vêm da miséria, onde ela não tem a mínima condição de vida, eu quero que ela utilize bem o sanitário, que ela faça bem as coisas dentro da minha organização, mas ela não tem essa vida, está longe de ter de onde ela mora. Então, essa tem ficado muito clara nos dias atuais, que as empresas, obviamente estamos longe de que sejam todas, precisam entender de que elas também, essa concentração de excelentes resultados, por um lado é muito bom, porque significa que a empresa é eficiente, produtiva, etc., mas é como o professor Edson comentou, precisa olhar o todo. Será que os funcionários estão satisfeitos? Será que os fornecedores não estão sendo pressionados a terem prazos de pagamento que são infinitos quase, ou seja, que pequenos fornecedores não conseguem fornecer para essas grandes corporações porque elas não admitem, só trabalham com os grandes. Então, tem uma série de aspectos que acho que nós temos que considerar no mundo econômico atual que precisam ser revistos. E esse fato de que nós sempre precisamos de ganhar mais, pergunto, por quê? Né? E vejo, só para me ainda te passar essa bola, eu faria a segunda pergunta, a segunda indagamento para vocês, pessoal. Imaginem que hoje vocês não precisem mais ganhar dinheiro. Qual seria a satisfação de vida que vocês vão ter? Isso a gente precisa pensar mais, precisa questionar mais, porque todos nós fazemos alguma coisa porque vamos ter algo em troca. Imagine que esse algo ser, ou seja, olhar como uma pessoa que ajudou centenas de pessoas a serem educadas. Você faria ou não? Então, é utópico, Léo? É utópico hoje, mas eu acho que não deveria ser utópico no futuro. Sim. Trabalhar somente, ou seja, voltado a que você precisa ter recursos financeiros, faz com que muitas pessoas desviem a sua vocação original, que seriam excelentes no que elas gostariam de fazer, porque Sim. elas precisam resolver a base de Maslow, as suas necessidades básicas. Então, e a gente precisa garantir que todos tenham essa mínima condição. Aí a gente vem com as questões de meritocracia, etc., que todos não partem do mesmo ponto. Então, nós tanto a corrigir na sociedade, acho que um dos pontos que a gente precisa corrigir na sociedade é essa concentração de riqueza, essa necessidade de crescer sempre. Já tem teorias, obviamente, que dizem por que a gente precisa crescer sempre? Será que não tem limite esse crescimento? Não tem limite também o rendimento que as empresas possam ter? Colocação excepcional, Leonardo, excepcional. Eu vou partir de novo da colocação do Diego, que faz essa menção, né, de como será que o acionista vai aceitar essa troca de distribuição menor, né? Aí acho que tem dois pontos, né? Primeiro que trata-se de talvez uma distribuição menor de curto prazo. Tem caso a caso aqui, né? Tem caso a caso. E eu preciso entender de que ao longo do tempo a gente espera que esse grau de consciência vai acontecendo. Veja, há há documentos que mostravam que ao fim do século XIX, aliás, ainda do século XIX, empresários defendiam em jornais brasileiros de que seria impossível fazer negócio sem escravos, sem pessoas escravizadas. Eles diziam, como é que a gente vai ganhar dinheiro sem escravizados? É impossível, não é assim? Então, e hoje a gente considera uma absoluta excrescência, não tem qualquer pessoa de qualquer característica que vai falar que a escravidão seria um resultado para um aumento de economia, sabe? De jeito nenhum.
Então mudou. Um dia, os sans-culottes invadiram Versalhes. A história muda, não é isso? Nós não estamos diante de uma pedra de Roseta em que está escrito é assim que a gente vai se comportar para o resto da eternidade. Há uma interpretação econômica, no meu ponto de vista, tipicamente equivocada, de que os seres humanos são todos absolutamente egoístas, todos absolutamente individualistas, todos absolutamente utilitaristas. Essa é uma interpretação, infelizmente, ideológica. O fato é que toda a ciência sobre psicologia não afirma isso. Diz que somos seres complexos, não é assim? E, portanto, a gente não é assim esse ser super egoísta. Tanto é que a gente colabora pra caramba. Basta olhar à sua volta quanta colaboração há. Não é assim? O Yuval Harari tem feito esse destaque. Se chegamos até onde chegamos, somos profundamente capazes de colaborar. Não é isso? E, inclusive, na história do século XX, quando termina a Segunda Guerra Mundial, havia uma certa concertação internacional de que a gente precisava juntar todos os stakeholders para reformar o mundo. Foi mais fortemente a partir dos anos 80, né, isso com a dupla Reagan e Thatcher, que a lógica do vamos para o individualismo e tudo isso vai resolver os problemas do mundo, é que acabou se posicionando. Eu acho que a gente está numa estrada, não vai ser para segunda-feira que vem, vai ser um processo que a gente vai aqui, todos nós que estamos nesse webinar, acompanhar, possivelmente durante algumas décadas, de que a gente vai reformando nossa primeira educação. Né? Isso. A educação executiva, que a FIA faz parte, isso é bem claro, os princípios da educação ética, o papel das escolas de negócio nisso, todo esse debate de ESG, que deve ter sido, né, ESG, um dos movimentos mais presentes da história recente do mundo dos negócios. Eu acompanho o mundo dos negócios há muitos anos como consultor e professor, muito tempo que eu não vejo uma coisa tão presente. Não é possível que seja apenas por fake news, entendeu? É claro que é um elemento central aqui. É todas as empresas, olhem em todos os lados isso está acontecendo? É claro que não, é um processo de mudança. Mas e pode ser muito consistente. Vamos lá, passo a passo. Vamos ver incoerências às vezes, vamos ver retornos em alguns pontos às vezes. Vai ter todo tipo de coisa nessa estrada. Mas sabe que a média dessa estrada vai para frente? Eu vou fazer meu papel, certo? Eu tenho certeza que o capitalismo consciente fará também, não é isso? Você, né, Leonardo Lima, Dreams and Purpose Consulting também, a Amanda que está conosco, cada um de nós que está conosco. Queria só pedir a você, né, Léo, que você fizesse uma finalização, né? Nós estamos chegando aqui, depois, daqui a pouquinho, 1 hora, o pessoal vai entrar com a Amanda no jogo, o pessoal que são nossos alunos, né? E ficamos aí, né, com muitas provocações, mesmo que algumas perguntas que não tenham sido completamente respondidas, no sentido de eu sei o que fazer amanhã cedo, mas não é assim mesmo, né? Nós vamos ter provocações, nós vamos ter que tomar decisões duras, certo? Até a hora que eu falar o seguinte, amigo, vai reportar menos lucro nesse quarto mesmo, porque vai ter que olhar para melhorar a vida desses colaboradores, não vão ter que olhar a vida dessa comunidade. Nós vamos fazer isso, inclusive, para você, acionista, ter lucro amanhã, certo? Se não, como o professor Freeman fala para a gente várias vezes, nós vamos pescar com dinamites. Não é isso? Vai tirar o lago do peixe? Como? Vai tirar a dinamite, vai estourar tudo. Nós temos que fazer de maneira sustentável. E sustentável não é sinônimo de deixar a sua árvore de pé. Sustentável é falar o seguinte, eu quero ter prosperidade? Quero. Não só hoje. Eu quero ter prosperidade amanhã. Eu quero que o meu bisneto tenha uma vida digna. Ele nem nasceu ainda, mas ele merece uma vida digna e plena. E sabe, quando você falou de futuro, né, Léo? Eu já passo a palavra para você. Futuro, de verdade, concordo com você, super incerto. Mas sabe qual vai ser o futuro? O futuro que a gente decidir. Não tem um troço lá na frente chamado futuro esperando a gente chegar, certo? O futuro é o que a gente vai fazer agora. A estrada que a gente percorrer que vai ser o futuro. Então, deixo aqui a minha palavra, agradecendo muito a você, também em nome do Capitalismo Consciente, passando também o agradecimento pelo professor João Maurício, que não pode estar aqui, e pedindo, então, a você as suas últimas palavras, Léo. Obrigado, Edson, pelas palavras também, por todo o compartilhamento, né, de ideias e acho que provocações para a turma também. Obrigado ao pessoal que está aí participando até agora, ainda mandando pelo chat. Muito obrigado pelo carinho de todos, atenção. Pessoal, se tem um ponto que eu aprendi nessa minha trajetória, né, de não ser astronauta e continuar na Terra, mas tentando olhar a Terra de fora, que tudo
passa por nós e passa pela nossa capacidade de resolver os problemas, porque só nós podemos resolver os problemas. Então, se eu posso deixar uma mensagem para vocês, não achem que alguém vai resolver algo. Procurem resolver algo por vocês mesmos. Se vocês acharam que esse tema é importante, gestão de stakeholders, ou pensar de uma forma mais holística as organizações, estudem mais, busquem. Bom, eu fico à disposição de todos, imagino que a própria FIA também está à disposição de todos através desse curso e várias outras formas. Mas façam, não deixem de fazer, porque não temos muito tempo. Quanto mais o tempo passa e nós não começamos a mudar a forma como nós estamos vivendo no planeta, milhões de pessoas não se alimentam, vamos continuar com mais problemas, sejam pandemias ou outros. Então, é necessário, o mundo necessita que cada um de nós, como indivíduos, façamos a nossa, que a gente contribua com a forma de modificar o que a gente acha que deve ser modificado. Muito obrigado a todos, boa noite, obrigado a FIA pelo convite, Amanda, é um prazer estar aqui pelo Capitalismo Consciente, do qual eu sou, obviamente, conselheiro e crente lá do que a gente vem fazendo no sentido de aumentar a consciência. A gente, quando fala das organizações, está falando das pessoas, né? Não existe, ou seja, mudar a consciência do cimento, da parede, da mesa. Estamos falando de pessoas que estão fazendo a gestão das organizações. Obrigado e boa noite a todos. Sim? Muito obrigado, Léo. Mais uma vez, muito obrigado pelas grandes palavras. Nos vemos. Tchau, tchau. Nos vemos. A todas que estejam conosco aqui. Tchau, Léo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.